Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pegando um gancho no pastor aqui, né? Quando nós vamos estudando a história de Israel, estudando a Bíblia toda, a gente percebe que nunca teve bondade, justiça, né? Sempre foi esse conflito, essa briga por poder. Quem tem o dinheiro cada vez quer crescer mais. O que tranquiliza o coração da gente é quando nós escutamos assim que a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. Por isso que não adianta irar, porque senão nós vamos pecar. E aí, quando nós nos voltamos para o Senhor em oração e falamos, Senhor, nós confiamos que o Senhor é justo juiz e que no tempo certo o Senhor vai agir ao nosso favor. Aí o nosso coração tranquiliza. Quando a gente vê tanta coisa como nós temos visto, principalmente assim, quando é relacionado com criança, parece que dói mais na gente, né? Um abuso, um estupro, uma coisa que trabalha mais com aborto, né? É uma coisa que mexe mais com a gente, o coração da gente fica apertado mesmo. Aí, nesse momento, eu falo, Senhor, se eu estou vendo e se eu estou irando, o Senhor está vendo também. Deus é longânimo. Na história de Israel, nosso Deus está sempre dando uma oportunidade de arrependimento e mudança. Passa um tempo, passa uma época e o nosso Deus está sempre dando uma oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 133 e nós vamos entender que ele foi escrito num período onde o Senhor também deu uma chance, deu uma oportunidade. Mas quando você vai estudando, essa oportunidade foi jogado fora e o povo volta a pecar novamente contra Deus. Que o Senhor nos dê essa sede de justiça e que o Espírito Santo dobre os nossos joelhos para que nós possamos orar pelo nosso país. Amém? Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a glória de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai querido, nós queremos viver essa realidade da Tua palavra. Eu creio, Deus, que de uma forma maravilhosa o Senhor nos trouxe na sua casa hoje, Pai, para vivermos essa verdade e cultuarmos ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha sondar aqui a mente e o coração e tirar e levar embora toda preocupação. Deus, que nós não venhamos pensar agora no que vai ter amanhã para fazer. Ó Deus, nós temos sim, todos os dias nós temos decisões para tomar. Todos os dias nós temos contas a pagar. Todos os dias nós temos muitos são os afazeres. Mas, Senhor, se eu planejar tudo hoje, aqui e agora na sua igreja, Pai, na tua casa, ouvindo a tua palavra, se eu planejar tudo na sua mente, como vai ser o meu amanhã, isso não vai mudar nada. Porque o amanhã pertence ao Senhor. E ele será exatamente como assim o Senhor determinar. Então, Deus, acalma o nosso coração nesse momento, tranquiliza a nossa mente, deixa que a gente possa viver essa ansiedade do amanhã, que nós venhamos preocupar amanhã como eu vou pagar o que vence amanhã, porque a provisão vem do Senhor. Que eu venha preocupar o que eu vou fazer, uma decisão tão séria, cheia de responsabilidade, cheia de consequências, mas que eu me preocupe com essa decisão amanhã, porque a decisão é para amanhã. Nesse momento aqui, Senhor, o que me importa é ouvir a Tua voz. Nesse momento aqui, Senhor, o que me importa é tranquilizar o meu coração para essa semente, essa boa semente da Tua palavra, cair no meu coração, e meu coração ser uma terra fértil, uma terra onde vai receber essa semente ela vai morrer, mas ela vai frutificar para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, não nos deixa dispersar nem por um instante. Nós confiamos na presença do Senhor,
Nós confiamos que o Senhor está aqui, porque nós cremos na Tua palavra, e a palavra do Senhor diz que o Senhor estaria. Então, Pai, nós cremos em Ti. E pedimos ao Senhor, trabalha em nós essa noite, nos edifica, nos corrige, nos leva, Deus, ó Pai, a uma dimensão de ter uma experiência sobrenatural com Tua palavra. Ministra em nós, Deus, mudança de vida. Nós viemos de um jeito cheio de pecado, deficiência, dor, mazelas, mas a palavra do Senhor não nos deixa do mesmo jeito. A palavra do Senhor, ela nos restaura, ela nos regenera, porque ela nos faz nascer de novo sem precisar voltar para o útero da nossa madre, Senhor. Mas ela nos muda, ela transforma o nosso caráter, ela nos faz sermos parecidos com o Senhor. Ó Deus, e que nessa noite o Senhor opera essa realidade na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Queridos, esse salmo, escrito por Davi, em que situação? Em uma situação onde estava tendo uma unidade. Então, ele começa dizendo, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É um salmo todo prático, um salmo todo de aplicação, é um salmo assim que nós precisamos alimentar dele e falar assim, vou viver essa verdade. Porque se eu falo quão bom e agradável viver unidos com os irmãos, se isso é bom e agradável, eu preciso trazer pessoas para compartilhar comigo do que é bom e agradável. Se eu não faço esse convite para outras pessoas estarem aqui conosco, significa então que a minha comunhão ela está tendo problemas, porque esse salmo é um salmo de comunhão. Ele é um salmo de comemoração à comunhão do povo de Israel. Essa é a nossa realidade. Nós estamos aqui hoje, cultuando ao nosso Senhor. Nós achamos bom e agradável, mas não trouxemos ninguém para participar disso. Está muito gostoso, está muito confortável, muito bom aqui, mas nós não trazemos as pessoas para desfrutar. Então, significa que ou eu não estou entendendo, né, essa comunhão, ou eu não estou colocando ela em prática. E eu acredito muito que a gente erra muito é colocar em prática. Nós até entendemos, mas não praticamos. Que o Senhor vem com poder e uma graça nos envolver essa noite, para que nós sejamos praticantes. Quando a gente fala de comunhão, a gente fala também de evangelismo. A evangelização é uma ação soberana do Espírito Santo. Não tem como fazer evangelismo sem o Espírito Santo agir. Mas a comunhão é a mesma coisa. A comunhão é a ação e a expressão visível do Espírito Santo derramando no meu coração e no seu coração amor pelo irmão. Porque se o Espírito Santo não derrama esse amor no meu coração, como que eu vou andar com o irmão? É muito fácil andar com algumas pessoas, principalmente aquelas que pensam como a gente. O nosso desafio é andar com quem é diferente, mas mantendo a sua convicção de cristianismo, mantendo a sua fé e trazendo aquela pessoa para a realidade de Cristo Jesus. É o desafio do crente. Evangelizamos porque o Espírito Santo atua soberanamente, convencendo cada coração da ação dele. Então, você traz uma pessoa, você convida um amigo, ele senta ao seu lado, ele está aqui, ele está ouvindo os louvores, está ouvindo a oração, está ouvindo a palavra, e aí o Espírito Santo começa a aquecer o coração dele. O Espírito Santo quebranta esse coração, abre esse coração. Esse coração é levado ao arrependimento. E aí, então, essa pessoa que você estava convidando para vir ao culto, e ela vem ao culto, ou ela vai na sua célula,
ela começa a sentir fome de Cristo. Ela começa a querer estar na presença de Cristo. Mas vai parar por aí? Não vai. Não no que depender de nós. É daí que começa a comunhão. É quando você percebe que aquela pessoa teve o coração aquecido naquele momento, mas ela precisa aprender da palavra de Deus. Ela precisa começar um relacionamento com Cristo. Isso é comunhão. Relacionamento. E esse relacionamento começa conosco, junto com essa pessoa. É nos tirar da zona de conforto? Totalmente. Totalmente. É fazer aquilo que você não quer? Sim. É você andar mais uma milha com o irmão? Sim. Muitas das vezes dar a mão para ele? Sim. Sustentar ele em oração? Principalmente. Ajudá-lo financeiramente? Às vezes. Passar na casa dele e falar, vamos para o culto? Muitas vezes. Ele não entender nada da palavra e você ajudá-lo a entender? Muitas vezes. Chamá-lo para estudar a palavra junto? Necessário. Perguntar a esse irmão como que é a vida dele, como ele está, essencial para nós. Nós queremos viver uma comunhão, mas não queremos pagar o preço da comunhão. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós. É ele que nos faz ter comunhão. Aqui começa falando que é bom e agradável viver unidos. Davi escreveu isso aqui quando o povo, quando os judeus se reuniam num só lugar para cultuar a Deus. Nós nos reunimos aqui hoje para cultuar o Senhor. Mas nessa época aqui, não tinha. E o pastor falou a respeito do governante injusto, né? E Israel, ele vem desta época aqui. Até Davi chegar para escrever esse salmo, muitas coisas aconteceram. A começar na história lá atrás, quando Josué entrou na terra prometida. Josué entra na terra prometida. Tinha muita gente? Uma multidão. E essa multidão foi dividida em tribos. Então, espalharam-se 12 tribos. Porém, cada tribo tinha o seu governante. Cada tribo tinha o seu santuário. Então, cada tribo fazia aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Então, talvez uma tribo adorava a Deus, mas uma outra tribo adorava Baal. Uma tribo ensinava às crianças o caminho de Cristo, outra tribo oferecia às crianças em sacrifício ao Deus deles. Isso estava acontecendo. E nessa situação das tribos terem cada um seu governante, cada um adorava o seu Deus. Cada um vivia a sua vida. Cada um olhava para uma situação e decidia conforme convém. Nesse período, Deus levanta os juízes, Débora, Jefté, Sansão, Gideão, Samuel. Deus levanta Samuel como juiz. E o povo vai até Samuel e fala, Samuel, nós queremos um único governo. Nós queremos unificar. Queremos apenas o quê? Um rei. Nós não temos um rei. Cada um decide por si só o que vai fazer. Nós queremos seguir apenas um rei. E Deus dá ao povo Saul, primeiro rei de Israel. Saul não foi um bom rei. Pecou contra Deus. Teve muitos conflitos internos enquanto ele governava. E na morte, então, mas essas tribos que estavam, cada um tendo seu governo, se unificaram. Se unificaram no governo de Saul e somente obedeciam
ao rei. Só que esse rei morre. Quando esse rei morre, o que acontece com essas tribos? Essas tribos entram de novo em conflito, entram de novo em guerra, e briga, e contenda, e discórdia, e desavença. Um quer uma coisa, um quer uma outra. Mas já tinha sido ungido lá atrás um outro rei para ficar no lugar de Saul, que era Davi. Só que a maioria das pessoas aceitaram Davi? Não. 11 tribos não aceitaram o governo de Davi. Apenas uma tribo, Judá, aceita o governo de Davi e fica junto com ele. Mas o nosso Deus soberano havia prometido para Davi que ele seria rei de todo Israel. Isso não veio com o braço cruzado de Davi. Quando o pastor fala com a gente assim, olha, nós não temos sangue de barata. Davi não tinha sangue de barata mesmo. Davi, ele lutou, pelejou, guerreou e fez tudo segundo o que Deus orientava. Davi vem, toma o lugar de Saul e ele é um bom rei. Ele governa soberanamente assim como o Senhor o manda. Erra, peca. Mas o coração dele voltado para Cristo. O coração dele voltado a fazer aquilo que o Senhor queria que ele o fizesse. Mas apenas uma tribo fica com ele. Só Judá fica com ele. E realmente ele luta. Israel contra Israel. Israelita contra israelitas. Davi luta contra essas tribos. Ele avança, lutando, guerreando, matando pessoas. Muita morte, muito sangue, muito conflito, muita guerra. Nós temos isso hoje? Temos. Busca de poder? Temos. Se tivéssemos passando por essa época aqui, a gente estaria vivendo a indignação aqui como estamos vivendo hoje. A indignação só ia mudar de nome. Seríamos indignados com Saul. Seríamos indignados com uma pessoa que conhece o Deus Todo-Poderoso, mas que não o adora. A gente também seria indignado com isso. Hoje nós temos só a mudança de povo. Os gentios estão aqui, lá os judeus. Então, hoje, nós temos aí governantes que não adoram ao Senhor. Eles possuem outros deuses? Possuem, gente. Muito deles, Satanás é que governa a vida deles? Sim. Muito deles, Deus governa a vida deles? Sim, também. O conflito continua, a guerra continua, a briga continua. Precisamos continuar como Davi, precisamos avançar em oração, precisamos avançar em comunhão, precisamos fazer como Davi fazia. Davi saía para a guerra, saía para a peleja, pelejava, lutava, mas quem era o general dele? Quem estava à frente de Davi? Cada guerra que Davi vencia, ele glorificava o nome de Deus. Nós saímos para a guerra, nós saímos para a peleja. Todos os dias, quando nós acordamos e vamos para um local de trabalho, onde a maioria das pessoas não adoram a Deus, nós estamos ali guerreando, defendendo a nossa convicção, defendendo a nossa fé. Mudamos somente o povo, mas estamos sempre guerreando. Às vezes, o seu melhor amigo de trabalho é espírita. Às vezes, o seu vizinho, que é bom, que tem vizinho que é muito bom para a gente, é um suporte, tudo que você precisa, o vizinho te oferece. Ah, açúcar acabou, você pode ir lá e pegar um copo para terminar aquele bolo. Os ovos acabou, você pode ir lá e pegar para fazer uma omelete, amanhã eu te pago. Você precisou viajar, é aquele vizinho que toma conta dos seus animais, é aquele vizinho que está sempre de olho na sua casa. Mas esse vizinho não crê no mesmo Deus que você. E você convive com ele, mas o que você faz? Você mostra para ele que a sua convicção e a sua fé está em Cristo Jesus. Não há com ele uma unidade.
A nossa unidade é aqui. A nossa comunhão é aqui. E era isso que estava acontecendo ali nessa época. Até que Davi vem, nas lutas, nosso Deus com ele ganha, e novamente voltam as 12 tribos ficar unidas. As 12 tribos ficaram novamente unidas sobre o governo de Davi. Um rei temente a Deus e que adorava somente a Deus e que fazia somente aquilo que era agradável a Deus, coisa que Saul não fazia. Quando Davi escreve este salmo, possivelmente ele está sendo coroado rei de todo Israel. Todas as tribos, aquelas 11 tribos que levantaram contra ele, se sujeitaram a ele. Se sujeitaram a ele e ele foi rei de Israel, um bom rei. Ele restaura a adoração. Ele faz com que esse povo, essa tribo, que cada um tinha os seus deuses, cada um tinha a sua forma de governar, cada um tinha a forma de ver as coisas, não. Ele traz esse povo para uma realidade. O nosso Deus é esse aqui, o Deus de Israel. Davi pega o tabernáculo, coloca no Monte Sião, e ali começa a adoração. Somente em Jerusalém, somente no tabernáculo, somente num templo. Tá bom, mas esse povo, eles adoram um Deus só, como Davi. É um povo só, um corpo só. Mas eles moravam distantes de Jerusalém. Eles moravam em cada canto de Canaã. Em cada canto de Canaã tinha ali um judeu que adorava a Deus. Existiam ali 3 festas que os judeus comemoravam. E essa festa era comemorada no templo, para adorar a Deus. Quando eles iam para esse templo, esses judeus saíam de cada canto de Canaã e juntos eles iam para o templo, para a festa. E como que eles iam? Cantando. Eram viajantes que estavam peregrinando e ali eles começavam a cantar. E como que eles cantavam? Oh, quão bom e agradável os irmãos viverem unidos. É como ali o orvalho, é como o óleo precioso, Deus está ordenando bênção. E ali eles iam cantando vários salmos que nós já estudamos aqui. Todos os salmos de romagem, todos os salmos de peregrinação, é com essa função. E por que eles iam cantando? Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui já foi de ônibus para o retiro? Já, né? O que a gente faz dentro do ônibus, indo para o retiro? Bagunça. Foi a Fernanda que falou. A gente faz louvor, não é, Fernanda? E a gente vai cantando. E quanto mais nós cantamos, mais a nossa fé é edificada. A nossa fé é edificada. Nós cremos que vamos para o sítio, para o retiro, para o passeio. E vamos voltar, porque a mão poderosa do Senhor está nos guardando. A gente crê nisso. A gente crê que quando chegar lá no retiro, a gente vai ter momentos preciosos diante da presença do Senhor. Ele nos guardando. A gente vai cantando e cantarolando, confiantes e mostrando para Deus que nós dependemos dEle. A nossa dependência está nele. É Ele que governa nossas vidas. Por isso eles iam cantando. Eles iam falando assim, Senhor, nós dependemos do Senhor, o Senhor é o nosso Deus, nós somos o seu povo. A letra da música não dizia isso, mas muitas vezes era isso que ela queria dizer. Ela queria dizer o quê? Que nós estamos unidos aqui com os irmãos, porque o Senhor está fazendo isso. Só podemos estar juntos, indo para o templo, cultuar o Senhor, porque o Senhor está nos unindo como irmãos. E isso sobre o governo de Davi. Quando Davi olha para isso, os irmãos chegando no templo, todos unidos, conversando, tendo um momento de comunhão. Ô, Dani, você está grávida de uma menina? Que maravilha, Dani, glória a Deus. A alegria dela é minha alegria. Caio, você está sumido? Quanto tempo não te vejo? Como vai a sua vida?
Comunhão, relacionamento. Aí o que você trazia para o templo? Sacrifício, porque nós pecamos, continuamos pecadores. Assim que a gente entra aqui no templo, às vezes muito antes de começar o culto, a primeira coisa que nós fazemos é o Espírito Santo nos constranger do dia que nós tivemos. O Espírito Santo vem, ministra do nosso coração e faz a gente abrir a boca e pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelo dia que tivemos, perdão por aquilo que falamos. Nós vamos começar a cultuar ao Senhor, e os irmãos faziam isso lá. Eles levavam as ofertas deles, levavam o sacrifício deles, mas também eles ficavam sentadinhos ali, eu não sei, imagino, ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus. Eles eram ensinados a lei. Pode isso, não pode aquilo. É assim mesmo. Só que essa é a nossa realidade hoje também na nossa vida. Esta é a realidade também na nossa vida. Fazer discípulos. Eu faço discípulos sem amar o meu irmão? Não faço. Nós só seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Então, essa pessoa que você convidou para estar aqui na casa de Deus, o Espírito Santo move, desvenda os olhos dela, quebranta o coração dela. Naquele momento ali, ela começa a caminhada com Cristo. E o que nós, que somos irmãos mais velhos, como os irmãos mais velhos, o que nós temos que fazer? Vem cá. Vem cá para a gente começar a falar sobre esse Jesus Cristo que você está começando a conhecer. Às vezes, essa pessoa, ela está aqui no culto, mas é um pé aqui e um pé aonde? Lá fora. Ela está aqui, mas ela continua com um namoro pecador. Ela está aqui, mas lá fora, no trabalho dela, ela continua mentindo, roubando, corrupção. Ela está aqui, maravilhada com os ensinamentos de Cristo, que eles faziam isso também, mas ela está lá fora, alimentando das coisas que o mundo oferece. Ela está lá fora alimentando das coisas terríveis, imorais que acontecem. E nós, como os irmãos, nós queremos ter um relacionamento com essa pessoa. Nós temos que aumentar a unidade e a comunhão com ela. Então, o que eu faço? Eu estudo a Bíblia com ela. Olha aqui, minha querida, você pratica sexo antes do casamento? Aqui, pratico. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia fala que não pode. É só após o casamento. Você tem costumado a ver coisas erradas na internet? Seus olhos estão procurando sempre uma coisa imoral? Está. Vamos ler a Bíblia? E a Bíblia está falando aqui que não. Aí o Espírito Santo começa a convencer essa pessoa do pecado, trazendo para ela arrependimento, uma mudança de vida, uma santificação. Porque nós começamos a caminhar com essa pessoa. Eu acredito muito que nós temos errado nessas duas partes, tanto no evangelismo como na comunhão. Nós achamos bom e agradável estar juntos, o que é uma koinonia. Mas essa koinonia, essa comunhão saudável, essa unidade boa, se ela não começar a evangelizar e cuidar das pessoas que são evangelizadas, ela passa por um relacionamento doente, que chama koinonite. Nós aprendemos isso com o Fabrício, viu, gente? Curso de liderança. Ele falou que é quando nós começássemos um PG, um pequeno grupo, tínhamos que ficar atento para esse pequeno grupo não passar pela koinonite. Porque você está vendo sempre os mesmos irmãos. A conversa, o diálogo, o aconselhamento, as dúvidas. Você vai criando um relacionamento gostoso. Só que, aos olhos do nosso Senhor, precioso é quando existe essa comunhão, mas existe também o convite para o vizinho vir participar da célula. E aí você convida e você cuida dele.
Porque se a gente convida, a pessoa vem, começa a caminhar com Jesus, mas a gente não cuida dela, nós estamos entregando um bebê à própria sorte. Quando você tem um bebê, você não tem que amamentá-lo de tempo em tempo. Ele não tem que dormir de tempo em tempo. Não tem as comidas certas. O recém-convertido, ele é um recém-nascido. Ele é um recém-nascido para a glória de Deus. E ele não sabe sozinho ler as Escrituras e entender. Ele não sabe que o que o mundo está falando e ensinando para ele é pecado, é errado e que ele tem que abandonar. Porque lá fora o divórcio é aplaudido. É quando você chega aqui e pede um aconselhamento, é que nós vamos às Escrituras e vamos te falar que o divórcio é pecado. Isso não agrada a Deus. Mas lá fora é assim, você está feliz? Continua casado. Não está feliz? Está te fazendo raiva? Não, você está dormindo do lado de uma pessoa que está te fazendo muita raiva. Vocês estão brigando muito. Para que continuar casado? Esse é o conselho lá. Aí essa pessoa que vem com o casamento todo destruído, ela vem para cá. Conhecer Jesus Cristo. Quando essa pessoa entra, ela vê a nossa bagunça santa. Ela fala, nossa, que bonito. Os irmãos têm unidade, têm amor. Eles se cumprimentam. Olha como eles têm um relacionamento. Porém, essa pessoa, ela pode estar se sentindo fora dessa comunhão. Ela pode estar olhando para tudo isso e dizendo, é muito bonito, mas não me cabe ali. Ah, essa união aqui é linda, mas é uma panela. Eu não faço parte dela. Que lindo esses irmãos viverem assim. Mas eu não sou acolhida. Eu não estou tendo acolhimento aqui neste lugar. Enquanto nós pecamos em não acolher e não a evangelizar, significa que o óleo precioso que desce da barba de Arão e vai até o final das suas vestes, não descerá sobre nós. Porque Davi, quando ele compara essa preciosidade de um óleo puro, caro, raro, feito somente pelos sacerdotes e usado somente para a unção dos sacerdotes, ele fala assim, gente, aquele óleo cheiroso, precioso, essa unidade que estamos vivendo, esse amor entre os irmãos, esse cuidado entre os irmãos, essa comunhão entre os irmãos, é como aquele óleo precioso lá, da unção do sacerdote. Existe uma unidade aqui, porque o óleo, ele não vem só com um pinguinho na testa. O óleo, ele vem na totalidade, da cabeça aos pés. Era a unção do sacerdote. E muito óleo. Ele era ungido total, unidade. É esse relacionamento e essa comunhão. O orvalho, o Monte Hermon era coberto de neve. Essa neve era aquecida e essa água ia para algum lugar. E essa água percorria de Hermon a Sião, unindo dois montes. Ela não corria pouco, mas ela corria totalmente. Aí ele olhou para e falou assim, essa unidade nossa aqui é como essa água, esse orvalho, algo precioso, que sai de um lugar longe, mas vai até o Sião. Novamente, totalidade. E na comunhão dos irmãos, o que a gente encontra? Afeto, bons conselhos, animosidade, encorajamento, palavra de Deus. Quem ama, corrige. E às vezes um irmão, Deus usa ele para fazer como ferro com ferro. Deus usa o seu irmão justamente para te confrontar no pecado.
Mas essa correção dói. Quantas vezes que as meninas chegam para o Gabriel e para a Fernanda e falam, deixa eu fazer isso. Não. Só um pouquinho? Não. Só hoje? Não. E na casa dessa amiguinha, ela é tão, deixa, e a resposta é sempre, não pode. Ela vai chorar, ela vai sentir a dor de não fazer o que o coração dela quer fazer. Mas eles, como pais, mantêm o quê? Um pulso firme de que não pode, porque o melhor para ela é estar com eles. Eles sabem que o não deles está protegendo elas, mas elas não sabem. Elas não sabem disso. Eles sabem que falar, não pode, minha filha, tem que ser assim, assim, assim. É para quê? Para ela ter uma vida longa, para ela estar na presença de Deus, para ela crescer de forma saudável. Essa é a preocupação dos pais. E aí vem os nãos para colocar limite. Só que nós não queremos esse limite não, porque dói. Para nós, uma situação que dói muito, quando o nosso Deus arranca de dentro do nosso coração a vaidade, o orgulho, a soberba. O Senhor, Ele arranca isso de nós. Nós choramos, como crianças, falando, Senhor, está doendo. Essa pessoa está sendo injusta comigo. Essa pessoa está errando nisso comigo. Aí você vai lá e fala, você me perdoa, irmão, porque eu errei contra você. Deus te faz pedir perdão, sem você ter que perdoar, sem ter que pedir perdão, sem nada, você não fez nada. Na sua consciência você estava certo. Mas Deus te leva ali, para trabalhar em você a humildade. Você chegar diante de uma pessoa que te feriu e você a perdoa, estende a mão e anda junto. Deus trabalha em nós a humildade, mas é com choro. Pedir perdão não é fácil. Liberar perdão também é difícil. É tudo pela graça do nosso Senhor. A graça do nosso Senhor, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça dele nos basta. Reconhecer que a gente errou e pecou e mudar essa trajetória, porque nós somos cristãos, é fácil? Não. É com choro, é com gemido, é com dor. Cada orgulho que o Senhor arranca de nós dói. Porque o orgulho é você olhar para você mesmo e buscar as coisas que te agradam. Orgulho é porque você quer ser feliz a todo custo. E aquilo que as pessoas estão fazendo e não está te agradando, você fica bravo, nervoso. Quero resolver isso. Orgulho. E quando o Senhor quer trabalhar isso na gente e colocar a gente humilde, para confiar nele, sabendo que eu posso até querer isso aqui, mas isso é para o meu bem, Deus? Isso que eu estou fazendo condiz com tua palavra? Isso que eu estou falando condiz com que o Senhor me orienta na tua palavra? Aí ele vai falar, não, filha, por isso eu estou arrancando de você essa erva daninha, para que você fique parecido comigo. Estou mudando o seu caráter. Essa boca que profere muita mentira, ela vai se calar e vai parar com isso. Dói. Dói e você fala assim, eu nem minto tanto assim. Se Deus está corrigindo, é porque Ele está vendo que isso que você está fazendo não agrada e precisa ser corrigido. As correções, elas causam dor, choro. Mas é o momento que nós vamos diante do Senhor e clamamos e falamos, Senhor, o Senhor está arrancando, está doendo, mas cura, me fortaleça. Faça com que eu veja a tua glória nessa disciplina. Faça que eu veja a tua glória nessa decisão. Faça que eu veja a tua glória, Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado nessa mudança de atitude minha. Comunhão, evangelização, passa pelo caminho do arrependimento. Passa pelo caminho da santidade e da mudança de vida. Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus Cristo vem falar conosco assim, olha, vocês são agora a comissão que vai
pregar o evangelho, fazer discípulos, até que eu venha. E ele fala conosco, que estaria conosco, de vez em quando? Não. Mas até que tudo seja consumado, para a volta dele, ele estará conosco, para que a obra dele avance. Nós precisamos entender que quando nós não sentimos que fazemos parte da unidade, nós precisamos entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Talvez essas pessoas, as pessoas ali, aquela unidade, aquela comunhão, está numa situação diferente da minha, mas não significa que eu não faça parte deste corpo. Eu preciso me envolver mais. Eu preciso estar mais entre os irmãos, para que eu possa crescer. Porque vida, versículo 3 fala que vida, bênção, o Senhor dá, quando nós estamos em unidade e em comunhão. Então, se nós queremos vida, nós precisamos, hoje, fazer uma reflexão, se a gente está vivendo Mateus 28, 18, 19, 20, se nós estamos acreditando no que está escrito, tendo convicção da nossa fé e avançando para pregar o evangelho, viver o evangelho. Nós precisamos trazer para nós a realidade do evangelismo e da comunhão. Não é uma coisa que pertence ao pastoreio e aos líderes. Davi não falou como é bom que os pastores e os líderes estejam. Não, ele fala da unidade dos irmãos. É uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa. A comunhão, ela existe quando nós assumimos 100% da nossa responsabilidade. É andar junto com o irmão. É 100% uma obra do Espírito Santo. Porque é Ele que convence. É Ele que trabalha no coração. É Ele que derrama amor no coração para andar junto. Mas é 100% responsabilidade minha. Como Davi fez, partir para a guerra e guerrear. Então, faz parte de mim perguntar para o irmão se a gente pode estudar a Bíblia junto, seja online, seja pessoalmente. Que dia que a gente pode tomar um café junto, uma caminhada junto. Que dia que nós podemos estreitar nosso relacionamento. Relacionamento é mão dupla. Uma mão vai e a outra vem. Tira da sua cabeça que relacionamento é mão única. Não é só você que vai. Não é só o outro que vem. Eu vou e o outro vem. Eu vou até a pessoa e ela vem até a mim. Construímos um relacionamento de segurança, de amor, de credibilidade, de confiança. Porque nós temos o Espírito Santo e é Ele que governa a nossa vida. É momento de refletir como está o nosso pequeno grupo. Se o meu pequeno grupo diz, bom, agradável estar unido aqui com os irmãos, mas ele não traz um irmão, o pequeno grupo já está sofrendo a coinonite. Porque é bom demais ficar só ali. Queridos, o tanto de palavra rica que nós estamos recebendo no pequeno grupo é suficiente para a gente já ter evangelizado muitas pessoas, levado pessoas. Desafio para você, traz alguém terça-feira, homem, mulher, convide alguém para estar aqui. Quinta-feira, oração, convide alguém a estar aqui. Domingo, convide alguém a estar aqui. Sábado, PG dos jovens, fale para alguém vir para o PG dos jovens. Leve alguém para o PG. Evangelize. Relacionamento saudável é aquele que você traz mais irmãos, cuida deles. Se chega uma pessoa na sua célula, eu acredito que nós já temos pessoas na célula suficientemente já engajadas na palavra, que pode ajudar aquele que está chegando. Então, eu acredito que dá para fazer uma comunhão, um relacionamento ali. É só a gente sair da zona de conforto. E
fazer o que o Senhor mandou. Amém? Vamos orar, então? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Fique de pé. Vamos movimentar um tiquinho. Coloque a mão no seu